Eu quero dizer para você, nesse vídeo, para que nós não possamos ficar compenetrados nas coisas desse mundo. Muitas pessoas têm se infiltrado na política. Muitas pessoas só ficam abrindo canais de YouTube, rádio, televisão, para ver coisas de política. Política não leva para o céu. Futebol não leva para o céu. Churrasco na varanda todo final de semana não leva para o céu. Enquanto estivermos vivendo assim, criticando a política, falando de política, perdendo nosso tempo com política, perdendo nosso tempo com futebol, perdendo nosso tempo com churrasco, só aumentando colesterol, doenças, carnes impuras, mais vamos afastando de Deus. O meu problema e o seu problema é justamente isso. Coisas que a gente acha que é normal, que é necessário para o nosso viver bem aqui nessa terra, distrair, é ficar compenetrado nisso. Mas não. Nós precisamos diariamente de oração. Nós precisamos orar. Porque a cada dia que a gente levanta, se nós não orarmos, é mais um dia separado de Deus. E se você contar esses dias que você vai se separando de Deus, você não consegue voltar. Você não consegue. Não é que você não pode voltar. Voltar pode, mas você não consegue. Aí você precisa da intervenção do Espírito Santo. Você precisa da intervenção do Espírito Santo. Porque você vai estar tão impregnado com as coisas da terra que você não consegue nem conversar com Deus mais. Então, o que está acontecendo no mundo não é porque está acabando o mundo, é isso mesmo, vão fazer isso e tal, e é futebol, é política e tudo. Não, a questão não é essa. E a questão também, eu quero deixar bem claro aqui, que a questão também não é você ficar sabendo de uma notícia política. Saber de uma notícia é uma coisa. Ficar enfurnado na notícia é outra. Você acompanhar um time de futebol é uma coisa. Eu tenho até um testemunho para lhe dar sobre essa questão de futebol. Meu pai, ele era muito fanático com o Atlético Mineiro de Belo Horizonte, certo? Ele era fanático. Então, eu como criança, eu passei a gostar do Clube Atlético Mineiro. Só que eu não entendia futebol igual meu pai entendia. E nisso nós fomos vendo jogos durante a vida dele e tudo. E quando ele faleceu, eu parei de ver futebol. Não é porque não pode. Não é porque não pode. Se eu quiser ligar a TV ali agora para ver um futebol, eu vejo. Mas a questão é que o clube do futebol que meu pai mais gostava me traz lembrança do meu pai. Certo? Então, existe hora para tudo. Existe hora para que nós possamos encerrar certas coisas para que não fique remoendo e trazendo mal para nós. Então a oração, ela precisa ser diária, porque a oração é uma ferramenta que Deus usa para poder nos aproximar dele. Porque quando mais nós vamos conversando com Deus, quando mais a gente vai conversando com Deus, mais nós vamos ficando íntimos. E mais nós vamos querer falar
falar com Deus todos os dias. É necessário. E mais, e causa um efeito muito maior. Você confessa os seus pecados. Porque Deus vira o seu amigo. Jesus vira o seu amigo. Ele já é o seu amigo, mas ele vai virando seu amigo cada vez mais. E você não consegue esconder os pecados. Você confessa. E isso é bom, isso é necessário. Nós precisamos disso. Nós precisamos de confessar os pecados. Nós precisamos de andar conforme a Bíblia nos ensina. Para que nós possamos confessar os pecados. E não só confessar os pecados, conversar com Deus, conversar com Jesus todos os dias, tudo que se passa na sua vida. Não precisa conversar em códigos, porque Deus sabe de tudo, mas Ele quer que você seja sincero com Ele. Aí você pode me fazer uma pergunta: por que eu tenho que ser sincero com Deus se Ele já sabe de tudo? Porque o caráter de Deus é justiça. E se você deseja viver no céu, onde reina a justiça, ali só se fala a verdade. Onde Deus está, onde Jesus está, só se fala a verdade. Não existe mentira. Mentira é só aqui, nesse mundo diabólico. Então, nós precisamos dessa comunhão diária para que a nossa mente comece a se confortar conversando com Deus, porque Ele está nos ouvindo sim. Porque esse conforto que vem na nossa mente não é algo psicológico que a ciência fala. Que, não, porque o fato da mente entender que você vai orar, ela já solta uma serotonina, né, uma substância, para que você fique relaxado. Não, você não tem que orar para ficar relaxado. Não é ficar relaxado. A oração é uma confissão, é uma conversa. Aí sim, você é curado. Se ficar relaxado é uma coisa. Se você deseja ficar relaxado, com o corpo relaxado, tome um Dorflex. Entende? É melhor você ir lá comprar um Dorflex. Entende? Um Tandrilax. Se você quer ficar relaxado, porque conversa com Deus não é para relaxar o corpo, não. Conversa com Deus é para você confessar. E eu tenho uma ótima notícia para você. Você pode pedir para Deus curar o seu corpo tenso, sem o Dorflex e o Tandrilax, e pedir para que Ele te dê calma. Quando você está calmo, você relaxa. Olha, existe uma diferença enorme. Só que as pessoas querem sanar o problema da vida física, pedindo, implorando para Jesus o tempo todo, mas não querem ter comunhão, porque o nosso corpo ele vai padecer mesmo, porque nós estamos vivendo num mundo de pecado. Nós podemos passar pela primeira morte ou não, que é essa morte normal. Entende? Porque Jesus já está às portas. Jesus pode vir a qualquer momento. Pode ser que nós não vamos morrer. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, seremos transformados. Agora o corpo vai padecer. Agora entenda e aceita o padecimento do corpo. Agora, a mente, ela não padece se você estiver comunhão com Deus.
certo? Se você tiver comunhão com Deus, a sua mente não padece. O corpo padece, mas a mente não. Ok? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós comemos, bebemos, vemos, ouvimos. Porque isso tudo afeta a mente. Satanás já fez o que ele teve que fazer com o nosso corpo e ainda continua fazendo, destruindo o nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Agora, a mente, só quem pode cuidar é Deus. E você precisa de obedecer a Deus conforme essas coisas que eu falei. Não digerir coisas através da visão, boca, ouvido, coisas que vai fazer mal para a nossa vida. Entende? Essa é a diferença. Então, hoje, ajoelhe-se no seu quarto e ore. Ore, não repita, não repita. Porque essa repetição não traz comunhão com Deus. Não traz comunhão com Deus. Não traz. Eu estou falando de forma humilde. Repetir palavras não traz comunhão com Deus. Repetir coisas tradicionais não traz comunhão com Deus. A comunhão é essa conversa sincera, que é igual eu estou tendo aqui com você. Entende? Os pecados que você tem medo de falar para alguém, ou confessar para alguém, falar que está fazendo alguma coisa ou outra, a melhor pessoa é Deus, é Jesus. Porque Ele vai lhe entender. Porque Ele já morreu por esse pecado. Ele sabe a dor que você está sentindo. Porque Ele morreu por este pecado seu que você está passando. Então Ele sabe o peso desse pecado. Se Ele morreu por esse pecado, Ele sabe o peso deste pecado. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe sim, porque Ele é o primeiro e o último. Então Ele sabe dos pecados, do início da humanidade até o fim da humanidade. Então é por isso que Ele é o único capaz de lhe curar. Amém? Um forte abraço, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Nós precisamos sim estar unidos, independente de estar no tempo do fim, não largar a vida de lado de qualquer jeito, os pensamentos de lado de qualquer jeito e buscar a Deus em oração, porque é muito importante. Ok? Um forte abraço, fique na paz e até um próximo vídeo.